Salve, salve, rapaziada do canal. Não tem como, eu preciso começar esse vídeo com aquela clássica frase, não tem jeito, pode parecer arrogante, pode parecer chato, mas é verdade. Eu avisei, eu cantei a bola, cantei a pedra, que Justin Gaethje iria vencer Ilia Topuria na Casa Branca nesse último domingo. E foi o que aconteceu. Justin Gaethje deu aula, mostrou que estudou muito bem seu adversário e fez exatamente o que ele tinha que fazer. Não só venceu, como deu show, deu uma surra, né? No Topuria, mostrou que foi o melhor naquela noite, com toda certeza. Mas não é só disso que eu quero falar. Esse vídeo aqui, eu queria dar uma passada nas lutas desse evento, dar minha opinião, falar o que eu acho que vem a seguir para esses lutadores, também o que eu achei das lutas. Pô, não foi uma noite tão legal assim, infelizmente. Não, foi uma noite perfeita, mas o resultado do nosso Chama, do nosso Poatan, pelo triplo campeonato não veio. Foi uma luta muito difícil, cara. Ciryl Gane mostrou que peso pesado é complicado, é dureza. Vamos comentar sobre, vamos falar o que pode vir agora pro Poatan, o que pode ser o próximo agora pro Gaethje, pro Topuria. Vamos conversar sobre. Mas antes, boa e velha moral, deixa o like, comenta, se inscreve, manda pros amigos aí. E é isso. Obrigadão pela força de sempre. Vambora. Vamos comentar sobre esse evento. Bom, sem muita enrolação, Diego Lopes e Steve Garcia foi o que eu esperava. Diego Lopes, eu já falei que só perde pro campeão. É um cara que só vai perder pro Volkanovski nessa categoria, é claro. Fez o que tinha que fazer. Começou um pouco mal, o Steve Garcia começou encontrando mais a distância, mantendo bastante o jab, mantendo o Diego longe, fazendo a estratégia correta. Acho que teve uma overdose de confiança e o Steve Garcia foi para cima do Diego Lopes. E ir para cima do Diego Lopes é um absurdo, não dá. E mais uma vez, o Diego Lopes mostrando quão duro ele bate, mostrando que é um excelente lutador. E eu queria até chamar a atenção, cara, de quantas lutas seguidas o Diego Lopes dá knockdown nos oponentes dele. Deu knockdown no Steve Garcia, não só deu knockdown como nocauteou. Perdeu pro Volkanovski na revanche, mas deu knockdown no campeão nessa segunda luta. Jean Silva não só deu knockdown como nocauteou. Deu knockdown no Volkanovski na primeira luta. Também no Ortega, nesse eventaço aqui, foi da esfera, né? Cara, e aí contra o Dan Ige ele não vem dar knockdown. Também nocauteia o Yusuf, acho que também o Sabatini. E aí vai embora. Cara, então o Diego Lopes tá uma, duas, três, quatro, 5 lutas seguidas dando knockdown nos oponentes dele. O quão duro esse cara não bate, o quão mão pesada ele não é. Acho que as pessoas às vezes não dão um reconhecimento pro poder de fogo desse cara. Bate muito duro, também tem um jiu-jitsu excelente e fez o que tinha que fazer. Disse que vai subir para o peso leve, né? Não sei quem pode dar as boas-vindas para ele no ranking, cara. Acho que com certeza já vai direto pelo ranking. Puxando a colinha aqui, difícil, cara. Talvez o Dan Hooker vindo de derrota, Moicano, talvez, não sei, Fiziev, alguém daqui. Essa galera aqui vem de vitória, tá muito bem. Não sei quem pode dar as boas-vindas pro Diego no peso leve, mas já adianto que eu tô muito entusiasmado para ver o Diego Lopes no peso leve, tá? Me anima bastante esse cara na categoria dos leves. Vai ter muita luta boa para ele fazer. Claro que lá o buraco é mais embaixo, a gente sabe que é uma das categorias mais difíceis do UFC, se não a mais difícil, mas acho que potencial e qualidade ele tem para chegar longe nesse peso, assim como chegou no peso pena. Vitória maiúscula do Diego Lopes, primeiro homem a ganhar uma luta na Casa Branca. Ele não cansa de fazer história. Esse cara tem muitos feitos históricos, muitos feitos inéditos e mais uma nessa na Casa Branca. Falta só o cinturão, mas acredito que ele vai chegar, seja no leve ou no pena. Bonica e Caio Dalcaus. Eu esperava mais resistência do Dalcaus, cara. Esperava um pouquinho mais ali do jiu-jitsu dele. Não achei que ele ia ser dominado com tanta facilidade. Mas não vejo tanto demérito dele, sim mérito do Bonical. Que monstro que esse cara tá virando. Quedou certinho quando tinha que quedar. Dominou no chão e mostrou que a trocação dele realmente tá evoluindo muito. Que mãozada. Monstro, cara. O Bonical pra mim tem muito potencial. Acho que apressaram ele demais quando colocaram ele contra o Renier de Rieder, que é um monstro, um cara que, mesmo daquele jeito estranhão que ele luta, é um cara muito forte, muito grande para a categoria e bate muito pesado também com aquelas joelhadas, não com a mão. A joelhada dele é muito pesada. E também tem um jiu-jitsu muito bom. Então, é difícil do Bonico vencer aquela luta. Apressaram ele. Acho que com calma, com os adversários corretos e preparando ele, ele pode chegar bem longe nesse peso. Monstro demais o Bonico, fez dever de casa. Idem, né? Maurício Ruff, Michael Chandler. Ruff era favoritaço, era bem difícil pro Chandler vencer essa luta. O cenário talvez seria abafar no grappling, foi o que eu comentei, mas que seria difícil, seria, e foi. Monstro demais, Maurício Ruff.
era bem favorito para essa luta, mas não tira os créditos do que ele fez, um show, belo nocaute, mostra bastante calma o Ruff, né? Mostra bastante paciência, sabe que vai nocautear. Lutou muito, cara. Gostei bastante do Ruff. O próximo para ele, cara, eu não sei. Eu não sei quanto tempo demora para este homem voltar, para Ilia Topuria voltar. Puxando mais uma vez a colinha do ranking. Cara, Topuria eu acho que seria interessante pro Ruff, tá? Gostaria de ver. Ou o perdedor de Holloway e McGregor, mas o McGregor já duvido que vai lutar de novo, né? Então, não sei, me interessa a luta do Holloway. Benoit Sainz casado com o Perry Pimblett. Ficou, não sei exatamente com quem que deve lutar o Ruff. Talvez dar um passo atrás no ranking com o Dan Hooker, mas difícil premiar o Dan Hooker com alguém em cima do ranking nessa sequência ruim que ele vem. Não sei, eu gostaria de ver Ruff e Topuria. Não sei se estou sonhando muito alto, mas eu gostaria de ver essa luta, cara. Mas imagino que o Topuria vai demorar bastante para voltar. Inclusive, isso vai ser um tema que eu vou puxar lá na luta dele. Mas, vitória maiúscula do Ruff, monstro demais. Pro Chandler, amigão, acho que deu. Tem uma carreira linda, lutou muito no Bellator, também na medida do possível fez belas lutas no UFC, mas acho que deu, tá na hora de pendurar as luvas, ou fazer no máximo uma money fight ali, não sei, acho que já deu pra ele. Ruff, monstro demais. Josh Rock e Derek Lewis, não deu, admito que eu tava confiante que o Rock ia ter aquele espírito de guerra, de ir pra cima de qualquer jeito, e tomar a mãozada do Derek Lewis. Infelizmente não veio a acontecer. Derek Lewis mais uma vez cansou muito rápido, claramente não tem a forma ideal ali, né? E o Josh Rocket, cara, provou que pode sim ser mais calmo, ser mais paciente na luta e usar o wrestling. Isso me preocupa para uma eventual luta com, quem sabe, Alex Poatan, mas nem tanto. Bela performance do Rocket, fez dever de casa, né? 3 favoritaços em sequência aqui, cumprindo seus favoritismos, apesar de eu ter discordado de um deles, admito, errei. Né? Derek Lewis não fez o dever de casa e perdeu. Não, Derek Lewis não conseguiu fazer a surpresa, não conseguiu fazer a história do azarão. Josh Rocket fez o dever de casa e venceu, cara. Usou wrestling, gostei também da trocação em pé do Rocket. É um personagem muito estranho, né? Um cara muito doido, mas qualidade tem e provou isso. Bela performance contra Derek Lewis. O'Malley e Zahabi, cara, eu acho que o Zahabi bateu no teto, né? Não tinha mais muito como chegar melhor do que isso. O O'Malley é monstro demais, bate muito pesado. E o Zahabi toma muito golpe, né? Eu falei isso na análise. O Zahabi é um cara que apanha bastante, aceita muito golpe. O O'Malley bate muito pesado, então era de se imaginar. Brabo demais o O'Malley. E eu, cara, gostaria, sinceramente, de ver o O'Malley já contra o Peterian na revanche, cara. Eles lutarem de novo. O O'Malley venceu dele a primeira vez. Muitos discordam do resultado daquela luta. Eu admito que eu fico bem apertado ali, acho que é muito disputado. Não acho loucura o O'Malley ter vencido, mas também entendo quem marcou pro Ian. Mas eu gostaria da revanche, cara. Acho que o O'Malley contra o Peter Yan seria interessante. Não sei se vai vender muito, não sei se anima muito, mas eu gostaria. E o Josh Rocket, cara, pra mim, se o Poatan ficar no peso pesado, acho que é a luta, viu? Acho que é a luta. Se não ficar, talvez o Pavlovich, alguém ali em cima, né? Já merece dar esse passo aí mais acima o Rocket, tá bom? E o O'Malley pra mim contra o Peter Yan, eu gostaria. E agora ele, Alex Poatan, Alex Pereira. Infelizmente não chamamos nesse domingo, cara. É difícil. Assim, eu vejo muita gente tomando bastante conclusão, falando que o peso pesado não é pro Poatan, que o Cyril Gane é isso, que o Cyril Gane é aquilo. Eu, eu não sei, cara. Por incrível que pareça, essa é uma das lutas que eu achei mais difícil ter uma conclusão clara. Primeiro round, o Poatan um pouco lento, né? Não lento, eu diria, mas um pouco. O Cyril Gane rápido, né? O Cyril Gane mais rápido. Não achei o Poatan lento, desculpa. Achei o Cyril Gane mais rápido do que o Poatan, conectando bem os golpes, vencendo claramente aquele round. O Poatan tem no final do round ali um direto bom que ele consegue encontrar no Cyril Gane, né? Não machucou tanto quanto eu imaginei que iria machucar quando ele conseguisse conectar um golpe, o que talvez pode ser um indício que o peso pesado talvez seja muita coisa para o Poatan, mas a verdade é que eu acho que faltou um tempo ideal de transição. Quando eu falo isso, não é nada melhor do que usar de exemplo o GOAT, né, ou um dos, né, é uma discussão para um outro vídeo, John Jones. Claro que a gente sabe que teve muita negociação, né, muita coisa nos bastidores, mas fato é que levou 3 anos para o John Jones estrear no peso pesado. Ele luta no meio pesado em 2019, em 2020, 2023 ele estreia contra o próprio Cyril Gane,
com a estratégia certa e com o corpo mais adaptado, mais acostumado àquele peso, passa o carro no Ciryl Gane. Acho que o Poatan não estava tão habituado a esse peso. Posso estar falando bobagem, né? Não sei em relação ao camp dele, não sei como é que foi, mas talvez o peso tenha sido realmente um problema. O Poatan no primeiro round ali, no intervalo do round, ele puxa o ar assim, sabe, puxa o ar bem forte. Não sei se mostrou algum sinal de cansaço. Não vi durante a luta ele cansado, mas achei interessante ali ele puxando o ar, a bocona aberta ali no intervalo do round. E infelizmente, cara, é MMA. É MMA, o Ciryl Gane é um cara muito pesado. Eu tinha falado, não vou dizer que eu apostei no Gane, tá? Eu apostei no Poatan, mas há uns bons vídeos atrás, um vídeo tá eu, o Luan e o Agroboy, eu comento que a minha preocupação era o Ciryl Gane lutar de canhoto, dando muito jab. Tá lá no canal também, qualquer coisa eu jogo o link desse vídeo aqui embaixo. E não deu outra, cara. Ciryl Gane de canhoto, jogando muito jab, sendo paciente, não se apressando, conseguiu nocautear o Poatan. Teve uma polêmica grande sobre os golpes na nuca, o Poatan gravou um vídeo falando sobre isso, reclamando. Cara, eu concordo na questão da negligência. Isso acontece muito, a gente vê muito golpe na nuca passando direto, a gente vê muito chute baixo, muita segurada na grade passando direto. Acho que os juízes do MMA precisam melhorar nisso urgente, tá? Se foi determinante ou não para o resultado, não dá para saber, não dá para cravar. Eu acho que mesmo sem aqueles golpes na nuca, o Poatan caiu mal naquele jab. A minha dúvida seria se o Poatan completaria a queda. Talvez, sem os golpes na nuca, o Poatan completaria a queda. O quão monstro é o Poatan, né? Para conseguir chegar próximo de quedar o cara semi-nocauteado. Eu não sei, sinceramente eu não sei. É difícil dar esse palpite. O fato é que as cotoveladas na nuca existiram. Sim, pegou na nuca, mas tá? Não quero me apegar tanto nisso. Falar, se não fosse cotoveladas, o Poatan teria levantado e não teria sido nocauteado. É difícil, cara. É difícil fazer essa previsão. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que não é um negócio tão factual assim, é difícil de dar esse palpite, então prefiro não comentar tanto sobre essa questão, cara. Eu digo sobre se iria mudar a luta ou não, que as cotoveladas na nuca existiram e são ilegais, e sim, deveria ter sido punido, eu concordo. É difícil parar a luta ali na hora, do momento onde o cara pode estar nocauteando, mas fato é que é uma infração, e infração deve ser punida. E o Herbie Jean não fez, sequer repreendeu o Ciryl Gane. Pra mim, errou sim o Herbie Jean. Tá? E virando a página para essa questão da cotovelada na nuca, cara, senti falta um pouquinho, talvez, do Poatan. Como é que eu posso dizer, cara? Avançar mais, mas não de maneira imprudente, entendeu? Achei que ele esperou bastante. Claro que a gente sabe que dois strikers de altíssimo nível vão se estudar, vão esperar, mas eu achei que o Poatan acabou esperando um pouco. Acho que já dava para ter apertado o gatilho um pouco antes. Mas é isso, cara. É MMA. Ciryl Gane é um monstro, é um cara que luta no peso pesado desde sempre. O Poatan estava estreando no peso pesado. Com certeza foi um fator. E é isso, mérito total do Gane, cara. Mérito total do Gane. Mostrou que bate pesado, sim. Inclusive, quando ele dá o jab e o Poatan cai, irmão, o Gane puxa o braço lá do céu e joga muito alto, cara. O barulho do golpe muito alto, muito forte. Então, muito guerreiro o Poatan, tá? De ter sobrevivido. Chegou a levantar. Muito guerreiro mesmo. Mas mérito do Ciryl Gane, é um monstro. Excelente lutador. A minha dúvida agora é o que vem. Pro Ciryl Gane, é simples. Se o Aspinall voltar a lutar, vamos unificar esse cinturão. Para mim, o Ciryl Gane é bem favorito. Eu já tinha apostado no Ciryl Gane na primeira luta, que ele ia ganhar. Vamos combinar. Não, difícil prever, difícil se imaginar, mas eu acho que ele ia ganhar. Tava bem demais naquela luta contra o Aspinall. E para mim, tinha que casar sim a revanche, caso o Aspinall volte a lutar. E eu fico com o Ciryl Gane já revanche, já adianto. Pro Poatan, tem que tomar uma decisão. Cara, é difícil. A gente sabe que esses caras têm muita ambição. Sabe assim, que graça vai ter pro Poatan ou pra gente ele voltar a bater no Carlos Zuber? Que, pô, eu sei que o Poatan treinado e motivado no meio pesado vai dar uma surra no Carlos Zuber. Cara, no meio pesado ninguém vai ganhar do Poatan. Pra mim, quem podia ganhar era o Ankalaev. Ganhou, mas perdeu na revanche de forma humilhante. Então, assim, acho que no peso meio pesado é muito difícil ter alguém para bater o Poatan e difícil ter lutas interessantes, difícil ter lutas assim que movem assim o público. Então, para mim, cara, o Poatan tem que sentar com os corners, conversar com o Plínio, conversar com o Glovão. Dá para ficar no peso pesado? Foi um fator que me fez perder? Talvez é demais para mim? Se a resposta para essas perguntas forem não, fica no peso pesado, vamos buscar fazer história. A gente já viu o Poatan perdendo contra o Ankalaev e voltando. Então,
por que não, cara? Eu acho que a ambição do peso pesado vai continuar. Vai ser muito difícil, é claro. A gente sabe que, seja contra o Rocket ou contra qualquer outro, a gente sabe que o peso pesado é complicado, mas a gente já viu o Poatan voltando outras vezes e conquistando, dando a volta por cima. Então, eu gostaria de ver ele continuando no peso pesado. Acho que talvez possa ser melhor. E claro, pega um tempinho para se adaptar. Tem 38, ele mesmo disse que não tem tempo para perder, disse que queria lutar o quanto antes, mas eu queria ver ele adaptando mais o corpo, como fez o John Jones, mas é uma decisão dele, né? Mas mérito demais do Ciryl Gane. Poatan, monstro, guerreiro, não tem nada a provar, já é um dos maiores de todos os tempos. Claro que se conquistar o cinturão peso pesado um dia vai se tornar ainda mais unânime isso, mas já é enorme, já é uma lenda. Grande luta por parte do francês. E é isso, cabeça erguida, Poatan é um campeão. Ansioso já pela próxima luta dos dois. Bela luta, bela performance do Gane, merecido, novo campeão interino do peso pesado. Inclusive, eu acho que o Aspinall não volta, viu? Ciryl Gane deve ser campeão linear e defender com alguém. Poatan pediu revanche imediata, não acho que deve rolar, não acho que abriu muita margem, mas se rolar, vambora, chama. Ilha Topuria e Justin Gate, cara, que luta, que performance do Gate. Preciso repetir que eu avisei, Justin Gate monstro demais. Primeiro round jogou muito jab, que foi fazendo o Topuria andar para trás, machucando o georgiano. Abriu já um corte ainda no primeiro round com um uppercut, e o Topuria, ele tenta disfarçar, ele fica com a mão assim, mas dá para ver que ele sentiu aquele uppercut. E é isso, cara. Justin Gate é um monstro, provou que é um excelente lutador, não que a gente já não sabia disso, mas mostrou que a prateleira dele é ainda maior do que a gente imaginava. Bela performance, lutou demais. E, cara, sobre a luta em si, eu acho que o Topuria, ele entra um pouco comedido, entra aceitando aqueles jabs do jeito que ele sempre fez. Aceitou jab contra o Volkanovski, aceitou jab contra o Holloway, porque ele sabia que ia nocautear em breve. Aceitou os jabs contra o Gate, mas a questão é que um jab do Gate machuca muito mais que esses outros dois que eu citei. E os jabs foram machucando, o Topuria teve dificuldade para encurtar, e quando encurtou, se deu bem. E, cara, o Justin Gate, a sensação que eu fiquei é que o Justin Gate bate mais pesado. Tem um lance, acho que no terceiro round, que o Topuria acerta um direto limpo, o Justin Gate toma, ele fala, pô, essa pegou. Ele faz assim, ó, pegou. Aí um segundo depois, o Justin Gate acerta um direto limpo e o Topuria quase cai. Então, eu fiquei com a sensação, por incrível que pareça, antes da luta falar isso poderia ser até loucura, mas o Justin Gate bate mais pesado, tá no peso leve há mais tempo, tá mais adaptado a essa categoria. Bela performance dele. E, cara, eu acho que o Topuria, os dois cometeram um erro, tá? O Topuria no segundo round, quando consegue aquele knockdown batendo no tronco do Gate, se ele continua batendo em vez de montar, se ele continua, em vez de aceitar ali o grappling, continua batendo, acredito que nocautearia. É, poderia, tá? Não tenho certeza se iria nocautear, mas teria uma chance melhor do que tentando finalizar. Não conseguiu ali, né, pegar o braço, faltou um pouquinho. E o Justin Gate, quando ele deu o knockdown, ele tentou dar aquela guilhotina lá, né, tentou depois, não sei se dá pra dizer que ele tentou dar um Darcy ali, mas eu acho que se ele continuar batendo também poderia nocautear, então dava para os dois terem nocauteado. Bela performance do Gate, deu para ver que ele estudou o Topuria, leu o Topuria, ele sabia o que fazer, lutou bem demais, um monstro. E é isso, cara. O Topuria tomou uma surra. E assim, eu tenho um receio, tá? Porque eu não torço contra a carreira do Topuria, muito pelo contrário, é uma lenda. Já é uma lenda estabelecida e tem tudo para ser ainda mais. Mas eu fiquei com uma sensação, cara. Aquela cena que o Topuria desce do octógono e tenta esconder o rosto com a blusa, me deu uma lembrança ali, um shades de Ronda Rousey, não querendo lutar mais após perder. Eu fiquei um pouquinho com essa vibe. Claro que ele fez um post no Insta que afasta isso. Ele diz de uma revanche com o Gate, diz que a história deles não acabaram, mas eu fiquei com uma sensação de que essa derrota é aquele tipo de derrota que muda o cara, tanto psicologicamente, tanto fisicamente, porque a gente já viu o Justin Gate dando surra em lutadores e mudando a carreira deles, vídeo Tony Ferguson, e o problema do Tony Ferguson para mim era bem mais físico, né? Aquela surra lá mudou o cara. E tenho receio disso acontecer com o Topuria, cara, porque o tanto que ele apanhou nessa luta foi brincadeira. A cara dele ficou irreconhecível, o cara ficou todo deformado. Então, fisicamente é uma preocupação, mas psicologicamente,
Topuria já tinha colocado 18-0 na bio, comemorou antes, fez aquilo que ele sempre faz. A soberba precede a queda, é bíblico e uma hora ia dar errado, né? Então, para mim foi sim um pouquinho soberbo o Topuria. Esse negócio de comemorar antes, de desmerecer o cara, é perigoso. Eu acho que o Topuria ele aperta o gatilho ali no primeiro round, querendo cumprir o que ele falou de nocautear no primeiro. Então, acho que foi um pouquinho sim soberbo o Topuria nessa e pagou o preço, cara. Pagou o preço. Método do Justin Gaethje, que soube sujar a luta, soube encurtar, fez o dirty boxing, bateu muito pesado, chegou perto de nocautear. Um monstro, cara. Um monstro de Justin Gaethje, bela performance. Fiquei com a mesma sensação de que eu fiquei vendo esse contra o Chimaev. Para mim, se eles lutarem mais vezes, o Justin Gaethje vai vencer mais vezes. Não acho que foi um ponto fora da curva que se lutarem 10, o Topuria ganha 9. De jeito nenhum, cara. Arrisco a dizer que até o contrário. Monstro demais o Justin Gaethje. Mostrou que tem a cena do Topuria, leu exatamente o jogo do Topuria. Brabíssimo. Próximo passo. Topuria falou sobre revanche no Instagram. Para mim, de jeito nenhum. Foi uma surra. Justin Gaethje foi muito superior. Então, não vejo sentido na revanche. Algo semelhante eu penso pro Poatan, tá? O Ciryl Gane foi muito superior. Então, não vejo motivo para revanche pro Poatan. Idem aqui. Justin Gaethje foi muito superior. Não vejo motivo para revanche. Então, pro Topuria, talvez um Ruff. Talvez alguém chegando. Mas acho que um tempinho, né? Dar uma descansada, recuperar dessas lesões, entender que perdeu, entender que não é imbatível, entender que pode ser derrotado sim. E depois disso, receber um Ruff ali no top 5, acho que seria muito legal. Pro Justin Gaethje tem ótimas alternativas. Charles do Bronx, que tá fazendo lobby, tá? Charles do Bronx tá dia sim, o outro também postando sobre enfrentar o Gaethje nas redes sociais, a equipe dele também. Então, eu gostei, tá? Bela atitude, bela iniciativa da equipe do Charles e do Charles de rushar assim, ir pra cima, tentar conseguir essa luta. Me agradou bastante. Espero que consigam, cara. E Arman Tsarukyan também é uma alternativa pro Justin Gaethje, tá? Luta duríssima. A outra, eu diria, vencedor de McGregor contra Holloway. Vamos lá. Charles do Bronx e Justin Gaethje. Pra mim é um casamento bom pro Charles, tá? Acho que o Charles tem tudo para quedar e finalizar. O Justin Gaethje mostrou que o jiu-jitsu ainda é um problema, tá? Arman Tsarukyan, mesma coisa, com a diferença do jiu-jitsu, acho que o Tsarukyan... se bem que o jiu-jitsu do Tsarukyan pode ser suficiente para finalizar o Gaethje também. Então, Tsarukyan e Charles favoritos contra o Gaethje, mas de forma nenhuma subestimando o Gaethje, como muitos fizeram contra o Topuria. E aí sim, Holloway e McGregor, para mim, os dois, se vencerem e enfrentarem o Gaethje, eu acho que o Gaethje vence. Sim, acho que o Gaethje vence o Holloway numa revanche. A gente sabe que o Holloway é monstro demais em pé, mas o Gaethje evoluiu muito, cara. A evolução dele é notória. Evoluiu, mostrou demais isso nas últimas duas lutas, tanto contra o Topuria, tanto contra o Pimblet. Então, acho que contra Holloway e McGregor, o Gaethje é leve favorito contra o Holloway e extremo favorito contra o McGregor. Azarão contra Charles e Tsarukyan, mas longe de ser odd 6, odd 7 pro Gaethje contra um Charles ou contra um Tsarukyan. Muito pelo contrário. Odds apertadas nesse combate. Nesses dois combates, tá? Lutas duras. Caso o Gaethje venha lutar de novo, se ele não aposentar, que é possível que ele aposente. E é isso, cara. É isso. Acho que não tem mais nada para falar. Um grande evento histórico. Essa zebraça aqui que eu cravei, avisei, muito feliz por ter acertado, hein? Eu já sabia. E por hoje é isso, espero que tenham gostado desse vídeo analisando esse pós-evento da Casa Branca. Muito obrigado por ter assistido até aqui, dá aquela força, deixa o like, comenta, se inscreve, manda para os amigos de vocês. E é isso aí, até a próxima. Muito obrigado pelo apoio de sempre, tamo junto.